Imagine descobrir que pureza de coração não tem nada a ver com moralidade, religião ou perfeição exterior. Durante séculos, milhões de pessoas leram a frase da Bíblia: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mas o que isso realmente significa? Nesta poderosa palestra de 1963, Neville Goddard revela um dos significados mais profundos dessa bem-aventurança. Ele explica que a pureza de coração não é sobre comportamento religioso, mas sobre algo muito mais raro. Um estado de consciência onde o ser humano se torna incapaz de enganar ou tirar vantagem de alguém. Segundo Neville, é nesse momento que o homem se torna ouro puro e então acontece algo extraordinário. Ele é levado à presença do divino. Neste vídeo, você vai descobrir o verdadeiro significado de puro de coração. Por que a Bíblia fala de Davi como ouro puro? O papel do eu sou no despertar espiritual. E como as experiências da vida purificam a consciência humana. Prepare-se para ouvir um ensinamento profundo que pode transformar a maneira como você entende a espiritualidade, a Bíblia e a própria vida. Creio que todos vocês conhecem a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ouso dizer que seria imprudente escolher entre as bem-aventuranças, e ainda assim, ouso dizer que a maioria das pessoas considera esta bem-aventurança como a estrela no céu. Ela realmente parece a mais inacessível, não apenas a promessa, mas as condições que devem ser cumpridas para que a promessa se concretize. Devemos ser puros de coração para ver a Deus, e o que o homem não daria para ver a Deus. No entanto, tudo o que ele precisa fazer neste mundo é cumprir esta condição. Ser puro de coração. O que queremos dizer com puro de coração? O que é exatamente isso? Antes de mais nada, permita-me dizer-lhe. Não precisa pensar em perfeição moral, e certamente não se refere de forma alguma à pureza sexual, pois o mesmo que proferiu a bem-aventurança nos diz que a prostituta entregue à luxúria entrará no céu antes do fariseu. O fariseu era perfeito em cumprir a lei exterior, a lavagem do exterior do copo, das mãos e dos pés, e obedecia à lei exteriormente. No entanto, foi-lhe dito que a prostituta entregue à luxúria entraria no céu antes dele. Portanto, não é isso. De que pureza se fala? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A Bíblia é um mistério. À primeira vista, parece simples e qualquer um deveria ser capaz de entender essa afirmação simples. Bem, a Bíblia não é tão simples assim. Então, o que é essa pureza e o que é o coração? A palavra puro é kataros, do grego purificar, que significa claro, sem mistura, ouro puro. Era usada para descrever um terreno completamente desmatado, sem nenhuma obstrução, absolutamente nenhuma. Aqui, trata-se de ouro puro. Para entendê-lo, precisamos percorrer toda a Bíblia. No Salmo 73, 1, lemos: Verdadeiramente Deus é bom para os retos, Israel, para aqueles que são puros de coração. Assim, imediatamente, consideramos Israel como puro de coração. E então, no primeiro capítulo de João, Filipe vê Natanael, que significa dom de Deus, e diz: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael olha para ele e, naquele momento, não tem certeza se algo de bom poderia vir da Galileia. Jesus, olhando para Natanael, disse: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. João 1 versículo 45, 47. Esse é um israelita, alguém em quem não há dolo, nem engano, incapaz de duplicidade. Esse é o verdadeiro israelita, esse é o coração. Agora, no Salmo 24 versículo 3, 4, a pergunta é feita: Quem subirá ao monte do Senhor? E quem poderá entrar no seu lugar santo? Então vem a resposta. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não se entrega à falsidade, nem jura enganosamente. Na linha seguinte, é explicado exatamente o que significa aquele que não se entrega à falsidade, que não jura enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justificação do Deus da sua salvação.
Resumindo tudo a um ponto simples. Um homem incapaz de enganar para obter vantagens pessoais. Se eu lhe conto uma história para diversão, onde você e eu podemos rir juntos, isso não é engano. Mas se eu a conto para obter vantagens pessoais, seja na política, no governo, na religião ou nos negócios, sempre que eu planejo e simulo um esquema para levar vantagem sobre o outro em benefício próprio, então não sou puro de coração. Portanto, ele procura alguém puro de coração, pois ninguém, a não ser alguém assim, pode ver a Deus. Ninguém pode ser levado à presença do Ancião de Dias e apresentado a ele, a não ser aquele que tem o coração puro. Ele pode não ter formação intelectual, social ou financeira, nada que o mundo reconheça, mas é incapaz de enganar o outro para obter vantagens pessoais. Esse tem o coração do israelita. No momento em que Deus observa, ele o traz à sua presença e você vê Deus. Quando você vê Deus, você vê somente a realidade, e você se torna aquilo que vê. Nesse exato instante, como um selo na cera, a impressão é feita e você carrega a imagem de Deus. Não nesta vestimenta física, mas em sua vestimenta eterna, que aguardava aquele momento em que o coração era ouro puro. Você começa com esta substância homogênea chamada corpo. Ela simplesmente contém todos os minerais, todas as coisas. Então somos submetidos às fornalhas da aflição, eu as chamo de fornalhas da experiência. Cada prova do mundo é dada ao indivíduo por si mesmo, mas ele não sabe disso, para fazer o que é chamado, não o certo, mas o que é amoroso, onde você jamais poderia enganar. E quando você tiver passado por todas essas provas e souber, apesar de sua própria pobreza ou necessidade, que prefere morrer a tirar vantagem de outro, então esse coração se torna ouro puro. Somente ele pode receber a marca do Rei dos Reis. Como ele encontra tal pessoa? E este é o mistério, ele procurou incansavelmente. Ele a encontra e a chama de Davi, após se submeter a todas as provações da aflição. Ele extrai o ouro puro que pode levar sua marca e a esse chama de Davi. Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Atos 13 versículo 22, 24. Aqui, pela primeira vez, apresentei exatamente o que eu queria. Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, do qual Deus gerou um Salvador, Jesus, como prometeu. A palavra Jessé significa, na verdade, eu sou. Ele é o pai de Davi, então quem está gerando esse coração? Eu sou. Você se coloca, sem saber, em seu nível atual, em todas as situações do mundo, para testar esse ouro. Pois aqui você está imerso nesta substância homogênea que contém todas as coisas, mas você precisa extrair apenas ouro puro, e esse ouro puro é Davi. Encontrei em Davi, filho de Jessé, o filho do eu sou, um homem segundo o meu coração. Então eu o trago à luz, e dele agora faço um juramento, e este é o juramento, como nos é dito em 2 Samuel 7, 12. Quando os teus dias se cumprirem e te deitares com os teus pais, levantarei depois de ti um filho teu, que procederá de ti, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Agora o processo começa. Ele o encontrou e dele produzirá a sua própria semelhança. Ele encontrou Davi, seu filho unigênito, ouro puro, e agora Deus inicia o processo de fazer o que ele gerou à sua própria imagem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas não se pode criar o homem sem antes produzir esse metal puro, esse ouro puro. Assim, Deus se fez presente no que chamamos de vestimenta de carne, e nela. Ele passa por todas as fornalhas da experiência até que possa produzir dela o ouro puro, e então, a partir dela, ele agora dá a luz a si mesmo. Ele vai se criar e, ao se criar, ele está nos criando individualmente. Agora, isso pode não parecer lógico, mas ouça com atenção, e em Isaías 44, 28, lemos: O que se diz de Ciro se diz de Davi. E o nome aparece apenas 2 vezes no livro, no capítulo 44 e no início do capítulo 45 de Isaías. Ciro é chamado de meu pastor, e Davi é assim também. Ele é o meu pastor e cumprirá o meu propósito. Davi fará toda a minha vontade, então veja, os dois são como um só. Agora, em um manuscrito maravilhoso,
Usado nos apócrifos e também nos livros tradicionais da nossa Bíblia, Ciro diz, e nós supostamente possuímos esse manuscrito, esse pergaminho. Eu sou Ciro, o rei, o grande rei, o rei poderoso. Sou filho de Cambeses, o grande rei. Sou neto de Ciro, o grande rei, exaltado segundo a benevolência de seus corações. Aqui encontramos Ciro, Cambeses, Ciro. Afirmo que o homem desperta, amadurece completamente, quando se torna pai de seu próprio pai. Ele é Ciro, seu pai é Cambeses, seu avô é Ciro. Assim, Ciro desperta. Ele diz: Eu sou Ciro, o rei, o grande rei, o rei poderoso. Sou filho de Cambeses, o grande rei. Sou neto de Ciro, o grande rei, exaltado segundo este amor de seus corações. E aqui voltamos ao ponto inicial. Davi parece ser algo que eu gerei. Prometi a mim mesmo que extrairia esse ouro, meu próprio ser. Eu levantarei do teu ventre, do teu próprio ventre, o teu filho, que procederá do teu ventre. Eu lhe serei o pai, e ele me será o filho. Agora, nos é dito que ele enterra isso na mente do homem. A palavra mente e a palavra coração são a mesma em hebraico. Em Eclesiastes 3:11, lemos: Deus pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa compreender as obras que Deus realizou desde o princípio até o fim. Essa palavra traduzida como coração e a palavra traduzida como mundo foram alteradas na versão moderna da Bíblia, e a palavra coração agora se torna mente e a palavra mundo se torna eternidade. Portanto, Deus colocou a eternidade na mente do homem para que ele não possa compreender o que Deus fez desde o princípio até o fim. A mesma palavra traduzida como mundo agora é traduzida como eternidade, e a palavra traduzida como coração na versão King James agora é traduzida como mente. É a mesma coisa. O que ele colocou na mente? O coração, toda a personalidade do homem. É esse ouro. Ele primeiro teve que criá-lo. Quando o homem se torna incapaz de engano ou duplicidade, ele possui o ouro. E o ouro está nesse homem, e agora, quem o colocou no homem? Aquele que o trouxe à existência. Quem? Jessé. Jessé está gerando Davi, e Davi é ouro puro. Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Agora, dele, vou extrair o meu próprio ser. Não posso extraí-lo de nada além de ouro puro. Agora ele começa a fazer o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E é preciso esse ouro para receber a marca de Deus Todo-Poderoso, do próprio Jeová. Todos no mundo farão isso, porque Jessé está imerso na sua própria e maravilhosa essência do Eu Sou, e se você morresse neste exato momento, não faria diferença. A peça continua e você será colocado em situação após situação até que finalmente se torne incapaz de enganar. O que você faz sexualmente não é da conta dele, a menos que seja para enganar alguém em busca de ganho pessoal. Você se casa com alguém com todas as aparências de amor, quando na verdade só quer ficar com essa pessoa em 24 horas por causa do que ela tem. Isso é casar por ganho pessoal, isso é enganar. Se você se casar com 1000 pessoas ou viver sem se casar com 1000 pessoas, isso não tem nada a ver com a questão. Não importa o quanto você se entregue à luxúria, você entrará no céu antes do fariseu. Mateus 21:30. Em Mateus 21:28, a pergunta inicial é: Eu lhes faço uma pergunta, disse ele. Um homem disse ao seu primeiro filho: Vá para a vinha e trabalhe. Ele respondeu: Não quero. Depois, arrependeu-se e foi para a vinha. Disse também ao segundo filho: Vá para a vinha e trabalhe. Este disse que sim, mas não foi. Pergunto-lhes: Qual deles obedeceu à vontade de seu pai? Responderam: O primeiro. Eu lhes digo que os publicanos e as prostitutas entrarão no reino dos céus antes de vocês. Pois vocês são como o segundo filho. Vocês dizem: Eu farei, mas não fazem. O primeiro se arrependeu e disse: Não quero. Mas, depois de se arrepender, foi.
Mudou de ideia e fez. Assim, todos no mundo se deparam com essas inúmeras situações, e mesmo que passem fome, não podem tirar vantagem de ninguém. Você preferiria perder tudo no mundo a tirar vantagem de alguém para benefício próprio, ou passar por todas as coisas do mundo a aparentemente desonrar alguém? Você não consegue fazer isso. Quando o homem chega a esse ponto, ele é puro de coração. Isso não tem nada a ver com o código moral do mundo. Não pense nisso como perfeição moral alcançada por um indivíduo, e não pense nisso como o mundo naturalmente pensaria, como pureza sexual. Não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com duplicidade. Você pode realmente ser hipócrita e dizer uma coisa como uma promessa quando pretende outra, cuja intenção é obter ganho pessoal às custas de outro, seja um partido, um indivíduo, uma família ou um governo? Então, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E essa pureza de coração significa que, quando o ouro está realmente presente, sendo moldado pelas provas da experiência, e finalmente, quando chego ao ponto, simplesmente digo que eu morra, mas não posso me aproveitar de ninguém para ganho pessoal. Nesse momento, e falo por experiência própria, você é levado à presença do Altíssimo. Para contar minha experiência, volto aos tempos da profunda depressão. Quero dizer, eu não sabia onde encontrar um níquel. Há uma senhora na plateia esta noite que, junto com minha esposa, compareceu à minha primeira reunião, e ela sabe a verdade com que falo. Eu caminhava do meu pequeno apartamento na vila na esperança de encontrar um amigo a 50 quarteirões de distância. Eu não podia pegar o metrô, não tinha níquel. Caminhava esses 50 quarteirões na esperança de encontrar um amigo que me desse 25 centavos, na esperança de que um dia eu pudesse pagar de volta. Eu tinha 4 bocas para alimentar. Minha parceira de dança e os pais dela. Se eu conseguisse encontrar 25 centavos, comprava alguns vegetais e um pouco de azeite e depois caminhava os 50 quarteirões de volta. E muitos dias eu não conseguia encontrar um amigo que tivesse 25 centavos. Eu passava pelos lugares onde essas coisas eram expostas e não conseguia pegar uma folha de alface sequer. Não conseguia pegar nada daquelas bandejas expostas. Eu voltava com fome e contava a minha experiência. Mas eu não conseguia pegar nada de ninguém, era deles, não meu. Eu sei exatamente como isso funciona, e enquanto eu estava nesse estado, quando era incapaz de roubar e não podia enganar para obter ganho pessoal, certa noite fui levado em espírito diretamente à presença do Ancião de Dias. E ele fez a pergunta eterna: qual é a maior coisa do mundo? E fui inspirado por ele a dizer o que deveria dizer. Não se preocupe com o que ou como você deve responder, pois o Espírito Santo lhe ensinará naquela mesma hora o que você deve dizer. Lucas 12, 12. E então, naquele momento, o que eu deveria dizer, eu disse: a maior coisa do mundo é o amor. Você não pode roubar de alguém que ama. Se você pedir algo a essa pessoa e ela tiver razões para não dar, você não pode condená-la por sua razão, sua ação ou sua reação. Você aceita. Portanto, quando você é levado a esse estado, é porque o coração é puro. E assim ele encontra um israelita, eis um israelita, de fato, em quem não há dolo. Sem qualquer malícia. Ele é ingênuo e, por isso, pode ver a face de Deus. No mesmo livro, capítulo 14, lemos: quem me vê, vê o Pai. Ele viu o Pai porque era ingênuo e seu rosto estava descoberto. Agora, em 2 Coríntios 3, portanto, animem-se, nenhum de vocês falhará. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, seremos transformados, ou melhor, está escrito no presente do indicativo. À sua semelhança, de glória em glória, pelo Espírito. De fato, estamos sendo transformados, ao contemplarmos a sua face, de uma glória em outra. É o presente do indicativo, sendo transformados, de uma glória em outra. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando o Senhor, estamos sendo transformados à sua imagem, de uma glória em outra. Então eu digo a vocês, não se desesperem. Se hoje vocês acham que é mais fácil se safar do que encarar a sociedade, e se safarem,
façam isso. Mas amanhã vocês se depararão com uma situação semelhante, seja neste nosso mundo ou em outro, pois existem mundos dentro de mundos. Mas vocês não sairão das fornalhas até que seus corações sejam de ouro puro. Ninguém no mundo se safa de nada, absolutamente ninguém. A sexta bem-aventurança nos diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Acreditem nisso. Somente o ouro puro pode sair. Adoro todas as bem-aventuranças, mas confesso que esta me entusiasma. São 8, se as lermos de uma forma, ou 9, se as lermos de outra, e no máximo 10. Alguns tendem a lê-las como 10, pois lhes dá a sensação de uma nova Torá, uma nova ordem dos 10 mandamentos. É forçar um pouco a barra, mas é possível. Mas definitivamente são 8. Trata-se de um novo código, uma nova lei onde a causalidade se torna mental e não física. Dizem-lhe: ouvistes que foi dito: não matarás. Mas eu vos digo: não adulterarás. Mas eu vos digo que qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura, já o cometeu em seu coração. Toda a questão é elevada do nível físico do fariseu, onde ele não age fisicamente, mas mentalmente, para o nível da mente, onde, se você age mentalmente, você o cometeu. Planejar e tramar para tirar vantagem de alguém e conter o impulso, você pensa nas consequências para si mesmo, seus amigos e familiares, e porque não suportaria a vergonha de ser pego, então você reprime o impulso de agir. Isso não era suficiente. Você não deveria ter sequer cogitado o pensamento. Cogitar o pensamento é praticar o ato, segundo o novo código. Até que você não consiga nem mesmo cogitar o pensamento, se eu contemplar um ato e ele parecer agradável, posso me sentir inclinado a praticá-lo se puder sair impune. Mas se eu refletir sobre o ato, considerando as consequências para mim e para os outros, e refrear o impulso de tirar vantagem de alguém para benefício próprio, me dizem que isso não é suficiente. Talvez você já tenha passado por isso e prefira morrer a roubar. Se não passou, permita-me dizer: você não conseguirá evitar. Não pense que o homem é julgado hoje por causa de sua fabulosa riqueza. Às vezes, penso que Deus começa sua peça no topo da escada. Todas as honras concedidas ao mundo, e eles recebem todas as honras mortais, coisas que desaparecem, e como as amam. E então a peça se desenrola porque eles ainda não são fortes o suficiente para resistir às tentações se estiverem sob a pressão das coisas e se tiverem mais do que a própria boca para alimentar. Quando houver outros que você ama e que dependem de você para encontrar aquela moeda, e você não roubará e voltará sem ela, e todos vocês precisam se divertir, simplesmente joguem o jogo até aquele momento em que o ouro puro aparece, e ele encontrou Davi. Tendo encontrado Davi de ouro puro, ele vê Davi em você, e de você ele traz a si mesmo. Quem era o ser que ele está trazendo de Jessé? Quem é Jessé? Ele é o pai de Davi. Ele está extraindo Jessé de seu próprio ser, e Jessé é eu sou. Quem é aquele que ele colocou na mente no princípio? No princípio, o ouro se tornou ouro puro, sem liga. Ele o deixa na mente do homem e então extrai sua própria imagem, e a imagem é Jessé, pois seu nome é Eu Sou e o nome de Jessé é Eu Sou, e Jessé é o pai Davi, então ele se extrai de si mesmo. E ele estabelece em si um filho chamado Davi, ouro puro, um homem segundo o meu coração. Este é o mistério. Não é a coisa mais fácil de revelar. Permita-me dizer-lhe que é a coisa mais gloriosa quando a contemplamos. Aqui, o próprio Deus, e o seu nome Eu Sou, decide tomar o seu próprio ser e trazer à luz a si mesmo, a sua imagem. Ele mergulha naquilo que chamamos de tenda. Na Bíblia, é chamada de tenda de carne e sangue, todas as paixões, este estado completo que contém tudo, todos os metais, todos os fogos do mundo. Ele não pode usá-los. Ele tem que extraí-los do ouro puro, e esse ouro puro é Davi. Ele não pode começar a sua obra até que traga Davi à luz. Ele traz Davi à luz, somente Davi. Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, e dele farei sair o Salvador, Jesus, como prometi. Assim, ele inicia a obra de trazê-lo à luz.
E ele traz à luz a si mesmo, o pai de Davi. Ele primeiro cria Davi. Salmo 2, 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Disso, eu trarei à luz o que é meu próprio ser, e ele trará à luz o seu próprio ser, que é o pai do filho, e esse pai é Jessé. Ele é o pai de Davi, e Jessé é eu sou. De repente, isso começa a se revelar dentro de você, mas só começará quando você alcançar o ponto em que o ouro puro estiver se manifestando em você através de todas as provações da experiência, onde você é ingênuo. Que ninguém lhe diga que suas energias excessivas, expressas em qualquer coisa neste mundo, estão erradas. Elas não estão erradas, a menos que sejam expressas falsamente. Permita-me citar: quem subirá ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo dos santos? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não entrega a sua alma à falsidade, nem jura enganosamente. Qualquer ato enganoso de sua parte, e ainda mais provações pelas quais você terá que passar e experiências pelas quais você passará, até que você se depare com tudo, com o mundo inteiro contra você. Você não pode violar seu código de ingenuidade. Você descobrirá que, quando não puder mover um dedo para tomar nada, esse coração é o coração que ele procura. Agora ele começa a moldá-lo à sua própria imagem, como no primeiro capítulo de Hebreus, e ele assume a marca do próprio Deus. Então não se preocupe, vai funcionar. Porque quem faz isso está fazendo em você, na sua maravilhosa essência eu sou. Esse é o grande Elohim que se fez presente em você e começou o processo de extrair ouro puro para que ele pudesse trabalhar nele, esse ouro, e moldar a sua imagem sobre ele. E esse ouro é você. Então, acredite. Leia o Salmo 24. É curto, mas que beleza! Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ele revela quem você é. Pois agora mesmo você entrará na presença dele se for alguém que não consegue elevar a sua alma à falsidade. E ele lhe diz quem ele é. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Um dia você o encontrará. O vasto mundo inteiro é seu. Você é o herdeiro dele. Então, se você for capaz de alcançar esse objetivo e ascender à presença do Senhor, é porque não jurará falsamente, independentemente da tentação. Então você será levado, e quando tirar esta pequena veste, após aquele momento, você atirará pela última vez. Então você lerá naquele maravilhoso capítulo 5 de 2 Coríntios o que o espera, que corpo de glória o espera. E assim você se encaixará. Tudo é perfeito. Mas não se desespere e não se preocupe, você não falhará. Ninguém no mundo falhará. Se hoje parece que estamos em níveis diferentes, esqueça isso. Todos nós passaremos por níveis semelhantes, caminhando até o tempo em que seremos capacitados para entrar na presença do Santo dos Santos. Quem estará no seu lugar santo? Você estará. Quando estiver lá, você o verá e será como ele. Você receberá a marca do ser que contempla. E nesse instante você se torna um com o ser que contempla. Quando você coloca o véu novamente e retorna a este mundo, ninguém o vê. Eles veem o ser que sempre conheceram. Você está velado, como todos estão velados. Mas quando o véu é retirado após a experiência, ele é retirado pela última vez. Então, quando nos fazem a pergunta, após a afirmação de que as raposas têm tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, o filho do homem está esperando por esse ouro puro no coração do homem, porque, literalmente, ninho significa este tabernáculo móvel, esta coisa chamada carne. Ele está esperando que seja perfeito, e quando for perfeito, quando ele menos esperar, ele é levado à presença, onde recebe a marca, como um selo de cera, e retorna mais uma vez velado e ninguém o reconhece. Ele sabe o que viu e sabe o que se tornou naquele momento. Ele era como ouro derretido, mas ninguém o reconhece porque ele é o ser que era antes disso. Então eu lhes digo, não busquem a oportunidade, porque ele, dentro de vocês, está preparando tudo. Ele os conduzirá por todas as experiências necessárias para reduzi-los a ouro puro, e é provável que a maioria de vocês já tenha chegado a esse ponto. Mas não se testem.
Não, a vida faz isso. Tudo isso está em movimento, e chegará o dia em que vocês terão essas experiências, e quando puderem vivenciá-las, e não importa se morrerem ou não, mas não podem ter dúvidas quanto a isso, então estará feito, e ele verá em vocês o Davi que ele estava procurando. Ele está sempre procurando por Davi. Encontrei Davi, e ele clamou a mim. Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmo 89. Tudo isso é inacreditavelmente verdadeiro. De repente, você está vivenciando uma experiência que foi escrita há 4.000 anos. Essas palavras foram escritas e registradas em pergaminho há milhares de anos, e você pensava que se referiam a algum pequeno incidente de 4.000 anos atrás. Mas elas estavam lhe contando a história eterna de Deus, e isso acontece em todos, e de repente você encontra Eu Sou. Onde ele esteve o tempo todo? Ele estava em você depois de ter criado Davi. Agora ele o encontra naquele em quem o criou. Como lhe foi dito em Eclesiastes 3 versículo 11, ele o esconde diretamente na mente desse homem, e o faz de tal forma que o homem não consegue descobrir o que ele fez do princípio ao fim até aquele momento em que o encontra, e esse homem é Davi. E quem é ele? Seu filho. E se o teu filho é o seu único filho gerado, quem és tu? Jessé. E quem é Jessé? Eu sou. Esse é o nome de Deus. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta: temos alguma responsabilidade em relação à purificação do coração? Somos responsáveis, de alguma forma, pela purificação do nosso coração? Resposta: o nome do ser que está fazendo isso é Eu Sou. Agora, faço-lhe uma pergunta. Diga-me o seu nome? Você responderia primeiro, Eu Sou, antes de dizer o nome, não é? Esse é o ser que está fazendo isso. Ele está sepultado em você e passou por incontáveis eras purificando essa substância homogênea, separando-a para que pudesse revelar o ouro puro. Assim, todas as misturas fazem com que a pessoa haja de inúmeras maneiras. Portanto, a resposta à sua pergunta, em certo sentido, é: o ser que está fazendo isso você nomeou antes de me dar o seu nome terreno, o nome que você carrega agora. Está claro? Portanto, digo que jamais escaparemos na eternidade dessa substância homogênea na qual ele mergulhou quando decidiu criar o homem à sua imagem. Mas ele precisa torná-lo, antes de tudo, ouro puro. Digo-lhe, é realmente ouro puro, quando você o vir um dia, depois que o templo for destruído de cima a baixo, como está escrito na Epístola aos Hebreus. Ele identifica o corpo espiritual com a cortina do templo. A cortina foi rasgada de cima a baixo e então ele entrou no Santo dos Santos para sempre. Sem intermediários. Quando ela se rasga, você vê ouro derretido, ouro líquido em movimento, e sabe que este é você mesmo. E você dirá, com Blake: contemplo as visões do meu sono mortal de 6.000 anos, deslumbrantes ao redor de tuas vestes como uma serpente de pedras preciosas e ouro. Sei que é o meu eu, ó meu divino Criador e Redentor. Então, subitamente, você dirá: sei que sou eu mesmo, ó meu divino Criador e Redentor. Nesse exato momento, o ser que o criou, você é ele. Ele o fez à sua imagem e semelhança e conseguiu lhe dar a si mesmo. Portanto, você busca o ouro puro. E então, como esse ouro derretido, você acende como uma serpente para cumprir a declaração de João 3. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E, de repente, você se torna ouro derretido e acende. O elemento incorruptível, que não se corroerá por toda a eternidade, o ouro. O ouro puro é incorruptível, e este é apenas o símbolo do verdadeiro ouro espiritual que você é. Portanto, Paulo estava certo quando disse que o corpo que você usará é imperecível, incorruptível, imortal. Mas primeiro você precisa transformar esse metal, desse estado de liga metálica, em seu estado puro. E quando você o vir, posso lhe dizer, você saberá naquele instante que sempre soube. Então, voltando à sua pergunta. É o ser que está em você, o seu próprio Eu Sou, que está fazendo isso.
Tendo ouvido isso, acredite. A pergunta é: o que devo fazer para cumprir a vontade daquele que me enviou? O que devo fazer para realizar as obras daquele que é chamado Deus? Creia naquele que ele enviou. Acredite. É verdade. Estou falando por experiência própria. Nada disso é teoria. Tudo o que lhe contei esta noite, eu vivenciei. E, portanto, o grande eu sou imerso em nós é Deus, o Elohim. Gênesis 1 versículo 26. Façamos o homem, nós é plural, e a palavra Elohim é sempre plural, como a palavra deuses, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bem, então, ele se imerge em nós e se esquece de quem ele é, e a jornada começa e ele se consome, e finalmente ele chega ao ponto, e lembre-se, não se esqueça do que eu lhe disse esta noite, isso não tem nada a ver com a questão sexual. O que você faz na sua vida sexual, eu não sei nem me importo, e Deus também não, talvez alguma questão moral, quem se importa? Mas isso não é Deus, e portanto não é isso. Esse não é o seu juiz. Não se trata de pureza moral, como o mundo entende essa palavra. Se você promete uma coisa, mas, ao prometer, pretende não cumpri-la, e sim alcançar outro estado para benefício próprio, é a isso que me refiro. A sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. E essa pureza não tem nada a ver com o que o mundo lhe dirá. Ela se baseia na sinceridade, pois ele é o verdadeiro israelita. Eis que um israelita, de fato, em quem não há fingimento. E esse é o nome de Natanael, que significa dom de Deus. Ouro puro. E quem subirá ao monte do Senhor e quem poderá entrar no seu lugar santo? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Você já sabe sobre as mãos limpas e o coração puro, se matar é melhor do que matar por ganho pessoal, é pura malícia. Moisés matou o egípcio que matou o menino hebreu, e mesmo assim viu a Deus. Pois até mesmo o assassinato, no calor da paixão, quando se trata de alguém que você ama, num momento de violência, isso, aos olhos de Deus, não se compara a enganar o seu próximo. Se você matasse por ganho pessoal, como alguns fazem, como muitos fazem, e fosse para a batalha, e aqueles que conspiraram e planejaram a destruição de milhões para seu ganho pessoal e seus governos individuais, mas no calor da batalha, como nos é dito, Moisés matou o egípcio quando este matou o menino hebreu, e ainda assim Moisés viu a face de Deus. Davi foi o escolhido, e mesmo assim matou Golias. Assim, a falsidade é aquela pequena partícula de liga metálica que permanece no ouro e que precisa ser queimada para que se torne ouro puro. Isso parece ser o mais difícil quando o homem está sob pressão para comer, pagar o aluguel, fazer essas coisas, e acaba tirando de outro para benefício próprio. É isso que a Bíblia chama de astúcia. Essa pessoa não consegue ver a Deus. Ela não consegue ver a Deus e não consegue receber a impressão de Deus. Ele não pode moldá-la à sua imagem. Quando você é trazido à sua presença, naquele exato momento é como um selo sobre ser e você se torna um com ele, você assume toda a impressão de Deus. Seu corpo imortal, seu corpo indestrutível, é para sempre. Você não pode ser trazido à sua presença até que seja ouro puro aos seus olhos, aquele a quem ele chama de Davi. Você reflete sobre isso e sobre a resposta à pergunta da senhora: quem está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Ele habita em você. Boa noite.